Vamos resolver a questão 137 do caderno cinza do Enem 2022, questão de projeção ortogonal. O Enem vem pegando muito gosto por projeção ortogonal nos últimos anos. A prova desse ano tinha 2 ou 3 questões que envolviam ali planificação e projeção, tá? Então vamos. Na figura estão destacadas 2 trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano A é paralelo ao que contém a linha do Equador. A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano a essas 2 trajetórias é. Então, o segredo da projeção ortogonal é eu entender que ao ver uma projeção ortogonal, é como se eu estivesse lá em cima, muito alto dessa esfera, onde eu não consigo enxergar movimentos em subidas ou descidas. Eu enxergo apenas uma planificação, tá? Então, o que você viria aqui olhando lá do alto seria apenas esse círculo central aqui, o Equador, tá? O círculo que nessa questão aqui é a linha do Equador. Então, o que eu enxergaria lá de cima? A linha do Equador. E os meridianos, eu não tenho as 3 dimensões. Eu viria esse meridiano 1 aqui como uma linha horizontal, tá? Essa configuração do meridiano 1 aqui, eu só viria uma linha cortando o Equador. Então, quando eu enxergasse movimentos nesse sentido aqui, por exemplo, seria apenas algo que sai do centro, porque é ortogonal ao centro, e vai até aqui, tá? Mesma coisa com o meridiano 2, eu enxergaria lá em cima como uma linha vertical. Eu não enxergaria as 3 dimensões, viria apenas como uma verticalização aqui, tá? Então, quando ele se movimenta, saindo, por exemplo, desse ponto N até esse eixo aqui, lá de cima eu vejo apenas um movimento de cima para baixo, eu não tenho a 3ª dimensão. Portanto, como ele quer saber qual a projeção ortogonal dos movimentos, lembra, movimento pela linha do Equador, eu enxergo o movimento aqui em cima desse círculo, tá? Dessa circunferência aqui em azul mais escuro. Movimentos pelo meridiano 2, eu enxergo movimentos aqui nessa linha vertical. E movimentos pelo meridiano 1, eu enxergo como movimentos nessa linha horizontal. Só isso, tá? Agora eu desenho o que eu acabei de descrever, né? Aqui eu tenho esse primeiro movimento de cima, do ponto N até esse ponto aqui. Como eu não consigo ver movimentos em 3 dimensões, eu não consigo ver subidas ou descidas, como esse N está ortogonal ao centro da esfera, eu vejo ele como se ele fosse o próprio centro da esfera. E aí, ao se encaminhar para cá em movimento de descida que eu não enxergo, eu enxergo apenas um movimento em linha reta do centro para a direita. Eu enxergo esse movimento que sai do centro da circunferência e vai para a extremidade. Então, essa linha reta aqui eu consigo identificar. Depois, eu circulo pelo Equador, e aí sim, movimento no Equador é movimento circular, e termino voltando ao ponto N, ou seja, eu estou lá na outra extremidade e volto ao centro. Então, esse é um movimento muito mal desenhado. A segunda parte aqui é a mesma coisa. Suponha que você está aqui no ponto S. Lá de cima, o que é que você enxerga? Um ponto que é ortogonal ao centro, né? Se eu venho do ponto S em subida, eu não enxergo ortogonalmente movimentos em subida. O que eu enxergo é que sai ortogonal daqui e vem para cá. Então, o movimento que sai daqui para a esquerda, tá? Então, venho em linha reta para cá, é isso que eu enxergo. Ando pelo Equador até chegar aqui, é esse ponto aqui de baixo, e depois volto desse ponto de baixo até o ponto S, o ponto ortogonal ao centro. Então, muito mal desenhado, mas dá para identificar que a letra E é a projeção ortogonal, a letra E é o gabarito correto dessa questão, tá? Bem chatinha questões de projeção ortogonal, mas o Enem vem colocando cada vez mais nas suas provas, tá? Gostou, tirou sua dúvida, deixa o like, se inscreva no canal para ver mais questões relacionadas ao Enem. Forte abraço a todos e bons estudos!